A sala do tribunal caiu em um silêncio sufocante enquanto as pesadas portas de carvalho rangeram abrindo. Todos esperavam uma mulher quebrada entrar uma pobre esposa descartada, implorando por restos. Em vez disso, Sarah entrou agarrando dois filhos pequenos idênticos, vestindo um vestido que tinha visto dias melhores, enquanto a amante de seu marido, Tiffany, zombava da primeira fila, coberta de diamantes. Eles pensaram que esta audiência era uma formalidade. Eles pensaram que Sarah era apenas uma garçonete que Julian tinha tirado da obscuridade. Mas quando o juiz Sterling finalmente olhou para cima do envelope selado em sua mesa, seu rosto não era de pena. Era aterrorizado. O segredo que ele estava prestes a ler não terminaria apenas um casamento. Destruiria um império. O ar dentro do Tribunal Superior de Manhattan cheirava a cera de chão e colônia cara. Era um cheiro que Julian Thorne conhecia bem. Era o cheiro da vitória. Julian ajustou os punhos de seu terno italiano feito sob medida, olhando para o Rolex de ouro em seu pulso. 9h05 da manhã. Sua esposa, em breve ex-esposa, estava atrasada novamente. Um sorriso presunçoso brincou em seus lábios. Era típico de Sarah. Desorganizada, frenética, sempre cheirando a talco de bebê e detergente de roupa barato. Ela não pertencia a uma sala como esta. Ela não pertencia ao mundo dele. Ao lado dele, Tiffany Blair cruzou suas longas pernas bronzeadas. Ela era o oposto polar de Sarah. Tiffany era afiada, brilhante e predatória. Ela usava um terno de saia lápis branco que custava mais do que todo o guarda-roupa de Sarah, e seu cabelo loiro estava penteado em um bob liso perfeito. Ela colocou uma mão manicuriada possessivamente no braço de Julian, seus dedos traçando o tecido de sua jaqueta. "Ela vai aparecer, você acha?" Tiffany sussurrou sua voz um ronronar que carregava volume suficiente para os repórteres na última fila ouvirem. Ou ela finalmente percebeu que está fora de sua profundidade? Julian riu recostando-se em sua cadeira de couro. "Sarah é teimosa, Tiff, mas ela não é inteligente. Ela virá. Ela pensa que se ela chorar o suficiente, o juiz lhe dará a casa. Ela não entende que a lei não se importa com lágrimas. Ela se importa com contratos." Ele bateu na pasta grossa à sua frente, o acordo pré-nupcial. Inquebrável, inquebrável. Ou assim seu advogado, Arthur Pendleton, o havia mal assegurado. Arthur estava atualmente arrumando seus papéis com a precisão de um cirurgião se preparando para amputar um membro. Ele era o advogado de divórcio mais caro de Nova York, um homem que não perdia. "Não se preocupe, baby", Julian adicionou, dando um tapinha na mão de Tiffany. "Ao meio-dia serei um homem livre, e você e eu podemos finalmente começar a planejar o casamento em como." Tiffany sorriu, olhando para seu estômago liso, "E nosso pequeno herdeiro terá um nome próprio, não como aquelas bagagens que ela carrega por aí." Ela estava se referindo aos gêmeos, Léo e Mia. Julian sentiu um lampejo de irritação à menção deles. Eles tinham 3 anos, barulhentos, bagunceiros e carentes. Ele nunca tinha querido filhos. Não realmente. Sarah havia insistido. Ela o havia prendido. Ele acreditava que ela era apenas uma garçonete em um restaurante perto de seu primeiro escritório quando eles se conheceram. Ele tinha sido encantado por limpa a garganta, sua simplicidade, sua falta de pretensão. Mas 5 anos depois, simples tinha se transformado em chato e falta de pretensão tinha se transformado em embaraçoso. Agora ele era o CEO da Thorne Dynamics, um conglomerado de tecnologia à beira de uma fusão de bilhões de dólares. Ele precisava de uma esposa que pudesse hospedar galas, não uma que cortava cupons e insistia em jantares em família. Ele precisava de Tiffany. Todos de pé, o oficial de justiça berrou, cortando os murmúrios da galeria. A pesada porta atrás do banco abriu e o juiz Harrison Sterling entrou. Sterling era uma lenda no circuito de tribunais de família. Ele era um homem mais velho com cabelo grisalho de aço
e olhos que pareciam ter visto todas as mentiras que a humanidade era capaz de contar. Ele não sorriu. Ele não franziu a testa. Ele simplesmente existia como uma força de julgamento. Julian se levantou, abotoando sua jaqueta. Ele se sentiu confiante. Ele tinha o dinheiro, o advogado e o status. Sarah não tinha nada. Sentem-se, juiz Sterling, disse sua voz rouca. Ele arrumou suas vestes e olhou por cima da borda de seus óculos para a mesa vazia no lado esquerdo da sala. O peticionário está presente. Onde está o réu? Arthur Pendleton se levantou, alisando sua gravata. Vossa Excelência, parece que a senhora Thorne falhou em comparecer na hora marcada. Dada sua história de instabilidade e falta de respeito por estes procedimentos, movemos para prosseguir com um julgamento à revelia em favor do meu cliente, Sr. Thorne. Juiz Sterling olhou para o relógio. São 9h08, Sr. Pendleton. Eu lhe darei mais 5 minutos. Isso envolve a custódia de 2 menores. Eu não tomo isso levianamente. Tiffany soltou um audível suspiro de aborrecimento, revirando os olhos. Julian apertou o joelho dela debaixo da mesa para silenciá-la. 5 minutos, Julian murmurou em voz baixa. Ela provavelmente está esperando pelo ônibus. A galeria riu. Estava lotada de espectadores. Um divórcio envolvendo Julian Thorne era notícia de primeira página. A imprensa pintou-o como um conto clássico. O titã da indústria se desfazendo da esposa iniciante pela atualização. Todos amavam um vencedor, e Julian parecia um vencedor. Os minutos passaram. 9h10, 9h12. Arthur se levantou novamente. Vossa Excelência, realmente isso é um desperdício dos tribunais. Bum! As portas duplas na parte de trás da sala do tribunal se abriram, batendo nas paredes com um estrondo retumbante. O silêncio que se seguiu foi instantâneo. Cada cabeça virou. De pé na porta estava Sarah. Ela parecia exausta. Seu cabelo castanho, geralmente puxado para trás em um coque bagunçado, estava solto e levemente frisado da umidade. Ela usava um cardigan cinza que era 2 tamanhos grande demais e um vestido floral desbotado que Julian reconheceu de 3 anos atrás. Ela tinha olheiras sob os olhos que nenhuma quantidade de corretivo poderia esconder. Mas ela não estava sozinha. Segurando sua mão esquerda estava Leo, e segurando sua direita estava Mia. Os gêmeos estavam impecavelmente vestidos em forte contraste com sua mãe. Leo vestia um pequeno terno azul marinho, e Mia vestia um vestido branco com uma fita azul. Eles pareciam bonecas de porcelana agarrando as mãos de sua mãe como se ela fosse sua única âncora em uma tempestade. Sarah não olhou para as câmeras. Ela não olhou para a galeria. Seus olhos se fixaram nos de Julian. Não havia medo neles. Havia apenas uma fria, dura resolução que ele nunca tinha visto antes. Estou aqui, Sarah disse, sua voz firme, ecoando na sala silenciosa. E eu trouxe as crianças, porque elas precisam ver isso. Você trouxe crianças para um tribunal. Tiffany soltou, quebrando o silêncio atordoado. Ela riu um som áspero, irregular. Deus, Julian, ela realmente não tem classe. Quem arrasta crianças pequenas para uma audiência de divórcio? Ordem! Juiz Sterling latiu, batendo seu martelo. Seus olhos se estreitaram para Tiffany. Mais um surto da galeria ou das partes envolvidas e eu a farei remover. Isso está claro. Tiffany encolheu-se, seu rosto ficando rosado. Ela murmurou uma desculpa que soou mais como uma maldição. Sarah a ignorou. Ela caminhou pelo corredor central, seus movimentos lentos e deliberados. Os gêmeos trotaram ao lado dela, seus pequenos sapatos clicando no chão. Leo olhou ao redor com olhos arregalados e curiosos, enquanto Mia escondeu o rosto na saia de Sarah. Arthur Pendleton inclinou-se para Julian. Isso é uma manobra, ele sussurrou urgentemente. Ela está usando as crianças como adereços para ganhar simpatia do juiz. É o ato da mãe pobre. Não reaja. Pareça indiferente. Julian assentiu, enrijecendo sua mandíbula. Ele olhou para sua esposa, sua futura ex-esposa, com um olhar praticado de tédio.
Ela parece que dormiu debaixo de uma ponte, ele sussurrou de volta. Sarah alcançou a mesa da ré. Não havia advogado esperando por ela. Ela puxou uma cadeira para si mesma e então levantou Léo e Mia para o banco atrás dela, sussurrando algo em seus ouvidos. Ela lhes entregou um pequeno tablet para mantê-los quietos. Senhora Thorne, limpa a garganta. Juiz Sterling disse, olhando por cima de seus óculos. Você está atrasada e você está sem representação. Onde está seu conselho legal? Sarah se levantou. Ela parecia pequena na vasta sala cercada por painéis de madeira e homens em ternos caros. Ela colocou uma bolsa de lona desgastada sobre a mesa. Eu não tenho um advogado, Vossa Excelência, Sarah disse. Sua voz era suave, mas clara. Eu não podia pagar um. Julian congelou minhas contas 3 semanas atrás. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Julian cerrou o punho. Isso era verdade, mas era procedimento padrão, não era? Arthur Pendleton disparou em pé. Objeção. Sr. Thorne garantiu os bens conjuntos para prevenir dissipação. Oferecemos à Sra. Thorne um estipêndio generoso que ela recusou. Um estipêndio? Sarah se virou para olhar para Arthur, seus olhos faiscando. Você me ofereceu $500 por semana para alimentar 2 crianças e pagar aluguel na cidade de Nova York depois que Julian nos expulsou da casa de pedra. Você saiu voluntariamente, Julian interrompeu, incapaz de se controlar. Eu saí porque você a mudou para cá. Sarah apontou um dedo trêmulo para Tiffany. Enquanto eu estava no supermercado, eu cheguei em casa e as malas dela estavam no corredor e ela estava sentada na minha cozinha bebendo meu chá. Isso é o suficiente. Juiz Sterling bateu o martelo novamente. Isso não é uma novela. Procederemos com fatos. Sr. Pendleton, você está pedindo divórcio com base em diferenças irreconciliáveis. Isso está correto? Sim, Vossa Excelência, Arthur disse, alisando sua jaqueta. E estamos aplicando o acordo pré-nupcial assinado 5 anos atrás. Ele declara claramente que no caso de um divórcio, as chamadas Thorne recebe um acordo fixo de 50 mil e renuncia a todos os direitos à pensão alimentícia e qualquer reivindicação sobre a Thorne Dynamics. Tiffany sorriu presunçosamente, sussurrando para Julian. 50 mil. Isso nem cobrirá minha viagem de compras amanhã. Arthur continuou andando pelo chão. Além disso, estamos pedindo a custódia total dos filhos menores, Léo e Mia Thorne. Acreditamos que a Thorne é financeiramente instável e emocionalmente inadequada para criar crianças de tal estatura. Sr. Thorne pode fornecer a eles as melhores escolas, babás e ambiente. A Sra. Thorne está atualmente vivendo em um apartamento de 1 quarto no Queens. É dificilmente um ambiente adequado. Sarah ficou ali recebendo os golpes. Ela não interrompeu. Ela apenas ouviu enquanto Arthur pintava um retrato dela como uma falha patética e sanguessuga. Ele trouxe à tona sua falta de um diploma universitário. Ele trouxe à tona seu trabalho passado como garçonete. Ele a fez parecer um cão vadio que Julian havia cometido o erro de alimentar. Quando Arthur finalmente sentou-se parecendo presunçoso, o juiz se virou para Sarah. Sra. Thorne, Sterling disse, você ouviu a petição. Você assinou o pré-nupcial. Há alguma razão para que este tribunal não deva aplicá-lo? Sarah respirou fundo. Ela pegou em sua bolsa de lona. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela puxou um único envelope grosso. Não era um documento legal arquivado por um advogado. Era um envelope pardo manila selado com fita vermelha. Eu assinei o pré-nupcial. Sim, Sarah disse, porque eu o amava. Eu não me importava com o dinheiro. Ela olhou para Julian. Por um segundo, Julian sentiu uma pontada de algo culpa. Não, era pena. Ela realmente o havia amado. Ele sabia disso, isso era o que a tornava tão fácil de manipular. Mas Sarah continuou sua voz, endurecendo. Julian parece ter esquecido uma cláusula específica no adendo. A cláusula referente à origem da propriedade intelectual. Julian franziu a testa. Origem da propriedade intelectual.
Ele não lembrava que o pré-nupcial era padrão. E Sarah disse, colocando o envelope no banco do juiz. Ele também parece ter esquecido quem eu era antes de ser uma garçonete. Tiffany riu alto. Quem você era? Você não era ninguém. Você estava esfregando mesas. Sarah se virou para Tiffany e pela primeira vez ela sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um lobo que acabara de encurralar um coelho. Eu estava me escondendo, Tiffany. Sarah disse suavemente. Eu estava fazendo uma pausa de uma vida que você passa a cada momento acordada, tentando fingir. Juiz Sterling pegou o envelope que Sarah havia colocado em sua mesa. Ele o abriu. Ele puxou uma pilha de documentos. Enquanto ele lia a primeira página, suas sobrancelhas se ergueram. Ele virou para a segunda página. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou do papel para Sarah e então para Julian. O rosto do juiz ficou pálido. Ele tomou um gole de água, sua mão tremendo ligeiramente. Sr. Pendleton, juiz Sterling, disse sua voz incomumente alta. Você leu a totalidade do contrato de casamento, especificamente o apêndice C? Eu assumi que era clichê, Vossa Excelência, Arthur gaguejou. Sr. Thorne redigiu os termos iniciais ele mesmo antes de contratar minha firma. Juiz Sterling olhou para Julian. Sr. Thorne, este documento, estes números de patente. O juiz pausou, olhando para os gêmeos brincando silenciosamente com seu tablet. Você sabe cujos nomes estão nas patentes originais para o algoritmo que executa a Thorne Dynamics? Julian zombou. Meu? Obviamente, eu escrevi o código. Não, Sarah interrompeu. Você escreveu a interface, Julian. O código, o núcleo de aprendizado profundo que foi escrito por SM. Limpo a garganta. Sarah Miller, Julian disse, revirando os olhos. O nome de solteira da minha esposa. Eu coloquei as iniciais dela nele como um gesto romântico. Não significa nada. Significa tudo, juiz Sterling disse, sua voz caindo para um sussurro que ecoou como trovão. Porque de acordo com este ato de confiança, Sarah Miller não é apenas um nome. É um pseudônimo. O juiz olhou para Sarah com um respeito recém-descoberto, beirando o medo. Senhora Thorne, o juiz perguntou. Ou devo dizer, senhorita Vanderhoven? A sala ficou em silêncio mortal. Julian congelou. Vanderhoven. O nome era realeza no mundo da tecnologia. A família Vanderhoven possuía a infraestrutura de metade da internet. Eles eram dinheiro antigo, dinheiro escondido. Trilhões, não bilhões. Senhorita Vanderhoven, Sarah corrigiu. E os gêmeos não são apenas herdeiros Thorne, Vossa Excelência. Eles são os únicos beneficiários do patrimônio global Vanderhoven. E Julian? Ela olhou para o marido. Ele trabalha para mim. Ele simplesmente não sabia disso. O silêncio na sala do tribunal estendeu-se pesado e sufocante. Foi quebrado apenas pelo som da risada nervosa de Julian. Era um som seco, estalando, desprovido de humor. Vanderhoven, Julian repetiu, balançando a cabeça como se estivesse tentando desalojar a água de seus ouvidos. Juiz, por favor, ela é Sarah Miller. Ela cresceu em um estacionamento de trailers em Ohio. Eu vi as fotos. Eu a conheci. Bem, eu nunca conheci os pais dela porque ela disse que eles estavam mortos. Mas isso é claramente um delírio. Ela contratou um falsificador. Um bom, talvez. Mas isso é insano. Ele se virou para seu advogado, esperando validação. Arthur, diga a ele que isso é um crime federal. Apresentar documentos falsificados a um juiz de tribunal superior. Mas Arthur Pendleton não estava olhando para Julian. Ele estava inclinado sobre o banco do juiz, olhando para os documentos que Sterling havia espalhado. O rosto de Arthur, geralmente uma máscara de tédio arrogante, era agora uma folha de suor branco pálido. Ele reconheceu o selo em relevo no papel. Não era um carimbo de cartório padrão. Era o brasão dourado em relevo do Fundo Soberano de Zurique, acompanhado pela assinatura de um sócio sênior da Baker McKenzie, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados do planeta. Julian, Arthur sussurrou, sua voz tremendo. Calhe a boca.
Com licença, Julian retrucou. Eu disse, calhe a boca. Arthur sibilou, endireitando-se e olhando para seu cliente com olhos cheios de pânico. Vossa Excelência, eu preciso de um momento para revisar esta evidência. Eu não fui informado de quaisquer fundos fiduciários pré-existentes ou identidades de pseudônimo. Não há nada para revisar. Tiffany gritou de seu assento. Ela se levantou, sua bolsa cara agarrada firmemente contra seu peito. Ela está mentindo. Olhe para ela. Ela está vestindo trapos. Isso parece uma bilionária para você? Ela é uma garçonete. Ela me serviu café 3 anos atrás e derramou-o. Sarah não estremeceu. Ela acariciou suavemente o cabelo de Mia enquanto a menina brincava com uma mecha do vestido de sua mãe. Sarah olhou para Tiffany, sua expressão calma, beirando o tédio. Eu derramei porque você beliscou a garçonete ao seu lado. Sarah disse silenciosamente. Eu te vi. Você gosta de fazer as pessoas se sentirem pequenas. É por isso que você gosta de Julian. Vocês são 2 pessoas ocas tentando se preencher com a miséria dos outros. Você, pequena Tiffany, avançou, mas o oficial de justiça entrou em seu caminho, mão em seu coldre. Sente-se, senhorita Blair. Juiz Sterling ordenou sua voz gélida. Sr. Pendleton, você quer revisar os documentos, por todos os meios, mas deixe-me resumir o que estou vendo aqui, para que o registro do tribunal esteja claro. O juiz colocou seus óculos de leitura e pegou o documento mais grosso. Este é um ato de cessão de propriedade intelectual. Sterling leu, datado de 6 anos atrás. Ele atribui a propriedade total da arquitetura de aprendizado profundo Thorne, o código central de sua empresa, Sr. Thorne, ao Fundo Aurora. Na época, Sr. Thorne, você assinou isso. Eu assinei um formulário de liberação, Julian argumentou, suor começando a brotar em sua testa. Sarah me disse que era apenas um formulário, para que ela pudesse me ajudar a depurar o código sem reivindicar pagamento de horas extras. Eu estava protegendo a empresa. Você estava tentando explorar mão de obra gratuita. Sarah o corrigiu. Você não leu, Julian. Você nunca lê nada que você pensa que está abaixo de você. Você viu renúncia e você assinou, mas não era uma renúncia dos meus direitos. Era uma renúncia dos seus. Sarah se levantou e caminhou em direção ao banco. Ela se movia diferente agora. A corcunda da dona de casa cansada tinha desaparecido. Ela se levantou com a postura de uma bailarina ou talvez uma CEO. Meu pai é Peter van der Hoven, Sarah anunciou à sala. Os repórteres na última fila ofegaram. Teclados começaram a bater furiosamente. Peter van der Hoven era um fantasma no mundo financeiro. Um industrialista holandês que havia comprado silenciosamente metade das redes de fibra óptica na Europa antes de desaparecer na privacidade no final dos anos 90. Eu fugi quando tinha 19, Sarah continuou. Eu odiava o dinheiro. Eu odiava os amigos falsos, os guarda-costas, a paranoia. Eu queria ver se eu podia conseguir sozinha. Eu mudei meu nome. Eu trabalhei em restaurantes. Eu vivi em apartamentos sem elevador. E então eu te conheci, Julian. Ela olhou para ele e por um momento seus olhos suavizaram com uma memória de dor. Eu pensei que você fosse diferente. Você era ambicioso, faminto. Você falava em mudar o mundo com tecnologia. Eu me apaixonei pela sua paixão. Limpa na garganta. Então, tarde da noite, enquanto você dormia, eu consertei seu código. Eu escrevi os algoritmos que fizeram a Thorne Dynamics funcionar. Eu te dei as chaves do reino, Julian. Tudo o que eu queria em troca era um marido que me amasse. Eu te amava. Julian gritou desesperado agora. Tivemos bons momentos, Sarah. Mas você parou de tentar. Você ficou obcecada com as crianças. Você parou de vir a eventos. Eu parei de vir a eventos porque percebi que eram apenas mercados para você se vender. Sarah disse. E quando eu engravidei dos gêmeos, eu vi a maneira como você olhou para meu estômago. Você não viu crianças. Você viu despesas. Você viu distrações. Então você me prendeu.
Julian apontou um dedo trêmulo para ela. Você escondeu seu dinheiro para me testar. Isso é armadilha. Isso é fraude. Não é fraude ser rico, Sr. Thorne, juiz Sterling disse secamente. Mas é fraude listar bens em uma petição de divórcio que você não possui. O juiz segurou um pedaço de papel. De acordo com este fundo fiduciário, a Thorne Dynamics é uma subsidiária integral do Fundo Aurora. Julian Thorne está listado como o CEO em exercício com um contrato que é revogável a qualquer momento. Sterling olhou para Julian por cima de seus óculos. Você não possui a empresa, filho. Você é um funcionário. E de acordo com esta avaliação de desempenho anexada ao arquivo, você está atualmente em liberdade condicional. A cor drenou do rosto de Julian completamente. Ele desabou em sua cadeira. Liberdade condicional, ele sussurrou. Por má gestão grosseira de fundos da empresa, Sarah citou de memória. Especificamente, redirecionando o capital de P&D para despesas pessoais. Ela olhou para Tiffany como apartamentos penthouse no Sorro e colares de diamante da Cartier. A sala se virou para Tiffany. A amante estava congelada, sua boca ligeiramente aberta. A percepção estava atingindo-a como um acidente de trem em câmera lenta. A atmosfera na sala do tribunal mudou de choque para algo mais afiado, mais cruel. Era o cheiro de sangue na água. Tiffany Blair, que havia passado a última hora se exibindo como um pavão, de repente parecia um animal encurralado. Seus olhos se moveram de Julian para o juiz e então para Sarah. Sua mente estava trabalhando furiosamente. Ela não era um gênio, mas era uma sobrevivente. Ela sabia contar. Julian menos Thorne Dynamics igual a 0. Julian menos os bens igual a dívida. Julian mais uma investigação de desvio de dinheiro igual a prisão. Espere um minuto, Tiffany disse sua voz estridente. Ela se levantou, ignorando o oficial de justiça desta vez. Ela deu um passo para longe da mesa de Julian, criando uma distância física entre eles. Eu não sabia nada sobre isso. Julian olhou para ela traído. Tiff, o que você está fazendo? Eu não sabia. Ela gritou, virando-se para o juiz. Vossa Excelência, eu sou uma vítima aqui. Ele me disse que possuía tudo. Ele me disse que ela era uma sanguessuga. Ele me comprou presentes. Sim, mas eu pensei que ele era um empresário de sucesso. Se ele roubou esse dinheiro, isso não tem nada a ver comigo. Tiffany. Julian se levantou, seu rosto vermelho de raiva. Você implorou por aquele apartamento. Você escolheu as joias. Você me disse para ser criativa com a contabilidade quando eu disse que o fluxo de caixa estava apertado. Mentiroso. Tiffany apontou uma unha manicuriada para ele. Eu nunca disse isso. Você é o mentiroso. Você mentiu para ela e você mentiu para mim. Ela se virou para Sarah, sua expressão se transformando instantaneamente em uma máscara grotesca de súplica fraterna. Sarah, você sabe como ele é, Tiffany disse, sua voz tremendo com lágrimas falsas. Ele é um manipulador. Ele me usou assim como ele usou você. Eu sou apenas uma garota de Indiana tentando a sorte na cidade. Eu não sabia que ele estava roubando do seu fundo fiduciário. Se eu soubesse que aqueles diamantes foram comprados com o dinheiro de seus filhos, eu nunca os teria tocado. Ela começou a desabotoar o colar de diamantes em seu pescoço. Seus dedos tatearam com o fecho. Aqui, pegue de volta. Eu não quero isso. Ela jogou o colar na mesa da ré. Ele deslizou pela madeira e aterrissou ao lado da bolsa de lona de Sarah. Sarah não o tocou. Ela apenas assistiu Tiffany desmoronar. É tarde demais para devoluções, Tiffany, Sarah disse friamente. Os contadores forenses já rastrearam as transferências bancárias. Você aceitou presentes totalizando 3 milhões de dólares nos últimos 18 meses. Aos olhos do IRS e do fundo fiduciário, você é cúmplice de desvio de dinheiro. Tiffany ofegou. Ela olhou para Arthur Pendleton. Faça algo. Defenda-me. Arthur estava ocupado arrumando sua pasta. Ele fechou as travas. Sr. Pendleton,
Julian perguntou atordoado. Para onde você vai? Estou me recusando, Arthur disse sem fazer contato visual. Eu represento Julian Thorne, o proprietário da Thorne Dynamics, já que essa pessoa efetivamente não existe, e já que meu honorário foi pago de uma conta corporativa que agora está congelada pelo verdadeiro proprietário. Ele olhou para Sarah. Eu estou atualmente trabalhando pro bono e eu não trabalho pro bono. Você não pode me deixar. Julian agarrou a manga de Arthur. Arthur o sacudiu com um olhar de puro nojo. Eu sugiro que você peça um defensor público. Julian, porque uma vez que a senhora Thorne, desculpe, senhorita Vanderhoven, apresentar as acusações criminais, esta audiência de divórcio será o menor dos seus problemas. Arthur saiu. As pesadas portas se fecharam atrás dele com uma finalidade que ecoou como uma cela de prisão batendo. Julian ficou sozinho. Sua amante o havia traído, seu advogado havia fugido, seu império era uma miragem. Ele olhou para o juiz suplicante. Vossa Excelência, por favor. Isso é... Nós podemos resolver isso, Sarah. Ele se virou para sua esposa. Ele tentou invocar o charme que a havia conquistado 5 anos atrás. Ele sorriu uma coisa fraca, tremendo. Sarah, baby, olhe para nós. Somos uma família. Temos Léo e Mia. Você não quer mandar o pai dos seus filhos para a prisão, você pensa nos gêmeos. Sarah olhou para os gêmeos. Léo estava desenhando no tablet. Mia estava dormindo, sua cabeça no colo de Sarah. Eu estou pensando neles, Sarah disse. É por isso que estou fazendo isso. Ela pegou o envelope novamente e puxou um último documento. Há mais uma reviravolta, Julian, ela disse. Mais um segredo que você não sabia. Juiz Sterling se inclinou. Prossiga, senhorita Vanderhoven. Limpa-lhe a garganta. O fundo fiduciário não é apenas para uma empresa, Sarah explicou. Meu pai Peter era um homem paranoico. Ele estabeleceu a cláusula de legado. Ela afirma que se eu me casasse, meu cônjuge passaria por um período de aquisição de direitos de 5 anos. Se após 5 anos o casamento permanecesse intacto e fiel, o cônjuge receberia 50% de controle dos bens. Os olhos de Julian se arregalaram. 5 anos. Hoje é nosso 5º aniversário. Exatamente. Sarah disse, se você tivesse esperado mais um dia, se você não tivesse pedido divórcio, se você não tivesse traído, você teria legalmente possuído metade de um patrimônio de 40 bilhões de dólares. Você teria sido mais rico que Deus, Julian. Julian sentiu seus joelhos cederem. Ele agarrou a mesa para apoio. Ele estava a um dia de distância. Um dia de distância de tudo o que ele sempre quis, e ele havia jogado fora por Tiffany Blair e uma saia lápis. Mas Sarah continuou, sua voz afiando como uma lâmina, porque você pediu divórcio antes que o período de aquisição terminasse. E porque eu tenho prova de infidelidade. Prova? Tiffany guinchou. Sarah pegou em sua bolsa e puxou uma pequena unidade USB. A câmera de babá, ela limpa a garganta, disse simplesmente. Você pensou que eu demiti a babá porque ela estava roubando? Não, eu a mandei embora para que eu pudesse instalar câmeras. Eu tenho filmagens de você e Tiffany na minha cama, Julian, discutindo como você ia chutar a bruxa para a rua assim que você tornasse a empresa pública. Ela jogou a unidade USB para o juiz. Por causa da cláusula de infidelidade, Sarah terminou. Julian não é apenas desqualificado do fundo fiduciário. Ele é responsável por uma penalidade de má-fé. Ele deve ao fundo fiduciário por cada centavo que ele gastou durante o casamento que não foi estritamente para o benefício da família. Juiz Sterling fez as contas em sua cabeça. Sr. Thorne, ele disse gravemente, parece que você não está apenas falido. Você está em dívida com sua esposa por aproximadamente 12 milhões de ienes. Julian fez um som como um animal ferido. Ele olhou para Tiffany, que agora estava chorando em suas mãos, arruinando sua máscara. Ele olhou para Sarah, que era tão inamovível quanto uma montanha. Você me arruinou, Julian sussurrou. Você planejou isso. Você me deixou cavar minha própria cova.
Eu te dei a pá, Sarah disse. Mas você é o único que continuou cavando. De repente, as portas abriram novamente. Limpa a garganta. Mas desta vez não era um advogado. 2 homens internos escuros entraram. Eles usavam fones de ouvido e se moviam com precisão militar. Eles não eram polícia. Eles eram segurança privada. Mas atrás deles caminhava um homem em um sobretudo que mostrou uma insígnia. FBI, o homem anunciou. Temos um mandado para a prisão de Julian Thorne e Tiffany Blair. O quê? Tiffany guinchou. Porque eu. Espionagem corporativa e fraude eletrônica. O agente disse. Parece que vocês dois estavam tentando vender o algoritmo Thorne Dynamics para um concorrente chinês na semana passada. Estivemos monitorando seus e-mails. O queixo de Julian caiu. Ele olhou para Tiffany. Você enviou esses e-mails? Você me disse para. Tiffany gritou. Você disse que precisávamos de dinheiro para o casamento. Eu disse, encontre dinheiro, não venda o código. Isso é o suficiente, o agente disse, produzindo algemas. Enquanto os agentes se moviam, Sarah se levantou. Ela pegou Léo e acordou Mia. Ela não olhou para trás para o marido enquanto ele era empurrado contra a parede e algemado. Ela não olhou para a amante sendo arrastada para fora, chutando e gritando. Ela olhou para o juiz Sterling. Podemos ir agora, Vossa Excelência? Ela perguntou. É hora da soneca. Juiz Sterling olhou para o caos se desenrolando em sua sala de tribunal. A prisão, o magnata arruinado, a amante gritando. Então ele olhou para a mãe de pé em meio à tempestade segurando seus filhos. Ele sorriu um sorriso genuíno e caloroso. Caso arquivado, Sterling disse batendo no martelo. Vá para casa, senhorita Vanderhoven. Mas enquanto Sarah saiu da sala do tribunal para o flash cegante das câmeras de paparazzi, ela sabia que a história não tinha acabado. Julian ia para a prisão. Sim, mas a família Vanderhoven tinha inimigos. E ao revelar quem ela era, Sarah acabara de colocar um alvo em suas costas. Ela entrou no corredor e um homem em um terno preto entrou em seu caminho. Ele não era do FBI. Ele era mais velho com uma cicatriz correndo por sua bochecha. Ele olhou para os gêmeos, então para Sarah. Seu pai envia seus cumprimentos, o homem disse. Ele quer conhecer os netos. Sarah congelou. Seu pai deveria estar em coma em uma clínica suíça. Essa foi a última coisa que ela ouviu. Meu pai está incapacitado, ela disse, puxando as crianças para mais perto. O homem sorriu e era frio o suficiente para congelar o sangue em suas veias. Milagres acontecem, Sarah, ele disse. O carro está esperando. O SUV preto cheirava a couro de limão e fumaça de cigarro velha. Era um cheiro que transportou Sarah 10 anos para trás, para uma época em que ela era apenas uma garota assustada chamada Sarafina Vanderhoven, escondida no banco de trás de comboios blindados. Ela agarrou Léo e Mia apertado contra seu peito. Os gêmeos, sentindo este capanga, tinham ficado inquietantemente quietos. Léo olhou para o homem com a cicatriz sentado em frente a eles. Silas. Sarah disse, sua voz mal um sussurro. Você está grisalho. Limpa a garganta. O homem com a cicatriz não sorriu. Silas havia sido o chefe de segurança de seu pai desde antes de ela nascer. Ele era uma máquina em um terno eficiente, letal e absolutamente leal a apenas um homem. O tempo chega para todos nós, senhorita Sarah. Silas trovejou. Ele bateu na janela de partição. Dirija. Para onde estamos indo? Sarah exigiu seu medo, começando a coalhar em raiva. Os repórteres do tribunal me viram entrar neste carro. Você não pode simplesmente me fazer desaparecer. Não estamos fazendo você desaparecer, Silas disse, olhando pela janela fumê, enquanto o horizonte da cidade começava a recuar. Estamos indo para casa, a propriedade nos Hamptons. Ele está esperando. Ele está em coma, Sarah insistiu, embora um nó frio estivesse apertando em seu estômago. Eu vi os relatórios médicos. Derrame massivo, estado vegetativo. Silas finalmente olhou para ela.
Seus olhos estavam desprovidos de pena. Senhor Van der Hoven paga médicos muito bons para dizer ao mundo exatamente o que ele quer que eles ouçam. Um coma é uma maneira conveniente de ver quem são seus verdadeiros amigos e de ver quais de seus inimigos ficam descuidados. Sarah sentiu o sangue escoar de seu rosto. Era um teste. Era sempre um teste com ele. A viagem levou 2 horas. Eles pararam em um portão de ferro em fila que parecia mais a entrada de uma fortaleza do que uma casa. A propriedade Van der Hoven era uma vasta mansão gótica empoleirada em um penhasco com vista para o Oceano Atlântico. As ondas batiam contra as rochas abaixo em um ritmo violento que combinava com o batimento do coração de Sarah. Silas abriu a porta. Deixe as malas, traga as crianças. Sarah saiu para o vento marinho mordaz. Ela ergueu Mia em seu quadril e pegou a mão de Léo. Eles subiram os degraus de mármore flanqueados por seguranças, silenciosos, que pareciam mais mercenários. As portas duplas abriram. O saguão era exatamente como ela se lembrava. Frio, expansivo e cheio de arte inestimável que parecia estar observando-a. Biblioteca. Silas direcionou. Sarah caminhou até o final do corredor. As portas da biblioteca eram de mogno pesadas e imponentes. Ela as empurrou abrindo. A sala estava escura, iluminada apenas pelo fogo crepitante na enorme lareira de pedra. Sentado em uma poltrona de couro de encosto alto, virada para o fogo, estava uma figura. "Olá, Sarafina!" Uma voz rouca. Soava como folhas secas raspando no concreto. A cadeira girou lentamente. Peter Van der Hoven era mais velho do que ela lembrava. Sua pele era como pergaminho esticado apertado sobre maçãs do rosto afiadas. Ele segurava uma bengala com um cabo de cabeça de lobo prateado, mas seus olhos, azul pálido e penetrantes, eram elétricos. Eles eram os olhos de um predador que não tinha perdido um passo. "Pai", Sarah disse, mantendo sua posição. Ela não se moveu para abraçá-lo. Ele não era um homem de abraços. Peter não olhou para ela. Seu olhar caiu imediatamente para as crianças. Ele os estudou com um desapego clínico, como um joalheiro inspecionando diamantes brutos por falhas. "Idênticos", Peter murmurou. "Bons genes, mandíbulas fortes. Eles têm o visual. Eles têm nomes." Sarah estalou. Leo e Mia, nomes pedestres. Peter zombou, nomes para lojistas e balconistas. "Nós os mudaremos. Algo mais dinástico. Leopold e Wilhelmina, talvez." Sarah deu um passo para trás, protegendo os gêmeos com seu corpo. "Você não está mudando nada. Nós não estamos ficando. Eu só queria te olhar nos olhos e te dizer que eu não quero seu dinheiro. Eu expus Julian. Eu peguei a empresa de volta e agora vou vendê-la. Eu vou pegar o dinheiro e desaparecer de novo." Peter jogou a cabeça para trás e riu. Era um som aterrorizante. "Venda isso." Ele balançou a cabeça, olhando para ela com falso desapontamento. "Você ainda pensa, garotinha? Você pensa que derrotou Julian Thorne? Julian era um mosquito. Eu o deixei se casar com você." O ar saiu dos pulmões de Sarah. "O quê? Eu sabia onde você estava o tempo todo, limpa a garganta." Peter disse, arrastando sua cadeira para mais perto. "Eu sabia que você estava trabalhando como garçonete naquele restaurante gorduroso. Eu sabia que Thorne estava te cortejando. Eu fiz uma verificação de antecedentes nele antes mesmo que ele te comprasse aquela primeira bebida barata. Você me deixou casar com um golpista." "Eu te deixei casar com um homem fraco", Peter corrigiu. "Porque eu precisava saber se você era fraca também. Eu precisava ver se 5 anos de rotina doméstica te quebrariam, se você se tornaria uma dona de casa mole, patética." Ele se inclinou para a frente, seu rosto a centímetros do dela. "Mas hoje você me surpreendeu. Você não apenas o deixou, você o destruiu. Você usou o fundo fiduciário. Você utilizou o sistema legal como uma arma. Isso foi implacável, Sarafina. Isso foi Van der Hoven." Limpa a garganta. "Eu fiz isso para proteger meus filhos."
Sarah sibilou. E é por isso que você está aqui? Peter disse, sua voz caindo para um sussurro. Eu estou morrendo, Sarafina. De verdade, desta vez os médicos me dão 6 meses. O Império precisa de um herdeiro. Eu pensei que teria que pular uma geração e treinar os gêmeos eu mesmo. Mas talvez você seja recuperável. Ele apertou um botão no braço de sua cadeira. As portas da biblioteca travaram com um pesado baque metálico. Mas as crianças ficam aqui, Peter declarou. Elas serão criadas aqui, educadas aqui. Elas não irão para a escola pública. Elas não comerão lixo processado. Elas são realeza e serão criadas no castelo. Não, Sarah disse. Não foi um pedido, Peter disse calmamente. Você é atualmente procurada para interrogatório a respeito do desaparecimento de dados sensíveis dos servidores Thorn, dados que o FBI está muito interessado. Silas pode ter os agentes aqui em 10 minutos. Você vai para a prisão por espionagem corporativa e eu fico com a custódia, ou você fica aqui, ocupa seu lugar à minha direita e nós os criamos juntos. Ele sorriu. Checkmate, minha querida. O fogo crepitou, lançando longas sombras dançantes contra as paredes da biblioteca. Léo choramingou, escondendo o rosto na saia de Sarah. Aquele som, o som do medo de seu filho, quebrou algo dentro de Sarah. Ela olhou para seu pai. Ele sentou lá como um rei em um trono, confiante em sua vitória. Ele havia jogado este jogo por 40 anos. Ele havia derrubado governos e economias falidas. Ele pensou que estava jogando xadrez contra um novato. Mas ele esqueceu uma coisa. Sarah não tinha sido apenas uma garçonete pelos últimos 5 anos. Ela havia sido uma codificadora. E antes disso, ela havia sido sua filha. Ela sabia como a máquina funcionava porque ela havia ajudado a construir a criptografia que a protegia. Sarah gentilmente soltou Léo de sua perna. Ela se agachou, o beijou na testa e sussurrou. Silêncio profundo. Era um jogo que eles jogavam. Os gêmeos imediatamente sentaram no tapete persa e ficaram em silêncio, observando. Sarah se levantou e alisou seu vestido. Ela caminhou até a escrivaninha de mogno, onde seu pai guardava seu decantador de conhaque. Ela serviu-se de um copo, sua mão perfeitamente firme. Você pensa que tem alavancagem, pai? Sarah disse, tomando um gole. O conhaque queimou, a aterrissando. Você pensa que porque você controla os advogados e os juízes, você me possui. Eu lido com realidades, Sarafina. Peter disse, observando-a com diversão. A realidade é que você não tem recursos. Você não tem aliados. Você é uma mãe solteira com um algoritmo roubado. O algoritmo não é roubado, Sarah disse, virando-se para encará-lo. E não é apenas um algoritmo para um motor de busca, é? O sorriso de Peter vacilou ligeiramente. Eu não sei do que você está falando. Thorn Dynamics, Sarah disse, andando lentamente pela sala. Limpa-lhe a garganta. Na superfície, é tecnologia de consumo, mineração de dados para anúncios, mas por baixo do núcleo de aprendizado profundo, são análises preditivas para a instabilidade geopolítica. Ela parou e olhou para ele. Julian era muito estúpido para entender o que o código estava fazendo. Ele pensou que estava prevendo tendências de ações. Mas eu vi os registros, pai. Estava prevendo motins. Estava prevendo golpes de Estado na América do Sul. E estava enviando esses dados para um servidor privado em Zurique, seu servidor. A mão de Peter apertou em sua bengala. A diversão havia desaparecido. Limpa a garganta. Você tem uma imaginação ativa. Eu tenho a chave de criptografia. Sarah mentiu. Ou melhor, era uma meia mentira. Ela tinha a chave para a porta dos fundos que ela havia instalado anos atrás. Ela não sabia exatamente o que estava nos arquivos, mas ela sabia o suficiente para saber que o enterraria. Quando percebi que Julian ia tentar vender a empresa, Sarah continuou sua voz, ganhando força. Eu não apenas o bloqueei, eu configurei um interruptor de homem morto. Se eu não inserir um código específico em um terminal seguro a cada 24 horas, todo o banco de dados, cada suborno, cada contrato de operações secretas,
Cada registro de vigilância ilegal automaticamente é enviado para os servidores do New York Times, do FBI e da Interpol. O silêncio na sala era absoluto. Até o fogo parecia parar de crepitar. Peter olhou para ela. Pela limpa a garganta, primeira vez em sua vida, Sarah viu algo em seus olhos que não era desprezo. Era cálculo. Limpa a garganta. Ele estava reavaliando o nível de ameaça. Você está blefando, Peter disse suavemente. Estou? Sarah puxou seu telefone do bolso. Ela o segurou para cima. Já se passaram 23 horas desde meu último check-in. Eu tenho 58 minutos restantes. Se você tiver Silas me prender, eu não consigo inserir o código. Se você levar meus filhos, eu não inserirei o código. E se você tentar me machucar, bem, o mundo descobre que o grande Peter van der Hoven não é um empresário, mas um criminoso de guerra. Ela deu um passo mais perto dele. Você chamou Julian de mosquito, ela disse. Mas você esqueceu que eu sou a única que projetou o mata-moscas. Peter olhou para ela por um longo e agonizante minuto. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Não era o sorriso cruel de antes. Era um sorriso de orgulho genuíno e aterrorizante. Silas Peter chamou, não desviando o olhar de sua filha. O chefe de segurança saiu das sombras. Senhor, cancele a chamada para o FBI, Peter disse. E prepare a ala de hóspedes. Minha filha e netos ficarão para o jantar. Nós não estamos ficando para o jantar, Sarah disse firmemente. Estamos partindo agora. Você vai nos fornecer uma residência segura, não aqui, em algum lugar neutro. Você transferirá a custódia legal total das crianças para mim sem contestação e você assinará a escritura para o fundo fiduciário sem o período de aquisição de direitos de 5 anos. E se eu recusar, então eu deixo o relógio acabar, Sarah disse. Ela tocou na tela do seu telefone. 55 minutos. Peter olhou para o telefone, então de volta para Sarah. Ele riu um som seco e estridente. Você realmente é minha filha, ele disse. Implacável, manipuladora, perigosa. Eu aprendi com o melhor. Sarah respondeu friamente. Peter acenou com a mão para Silas. Faça como ela diz. Prepare o helicóptero. Leve-os para a cobertura em Manhattan, a da 5ª Avenida. Ele olhou para os gêmeos que ainda estavam sentados quietamente no tapete. Leopold e Wilhelmina, Peter disse, saboreando os nomes novamente. Eles serão formidáveis. Ótimo. Você vence esta rodada, Sarafina. Mas lembre-se, possuir a coroa é fácil. Mantê-la em sua cabeça enquanto todos tentam cortar sua garganta. Essa é a parte difícil. Eu não tenho mais medo de você, Sarah disse. Ela pegou os gêmeos. E eu não sou Sarafina. Meu nome é a senhora Sarah Thorne, limpa a garganta. E eu terminei de fugir. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Silas abriu para ela, afastando-se com uma deferência recém-descoberta, enquanto ela caminhava pelo corredor, agarrando seus filhos. As pernas de Sarah pareciam gelatina. Ela estava tremendo. Havia sido um blefe. Não havia interruptor de homem morto. Não havia upload automático para a Interpol. Ela tinha acabado de blefar contra o homem mais perigoso do mundo e venceu. Mas enquanto ela saiu para o ar da noite, o vento chicoteando seus cabelos, ela sabia que seu pai estava certo sobre uma coisa. Este não era o fim. Julian se foi. Mas agora ela era uma jogadora em um tabuleiro muito maior. Ela tinha o dinheiro. Ela tinha o poder. E ela tinha os alvos em suas costas. Ela prendeu as crianças no helicóptero esperando. Enquanto os rotores começaram a girar, levantando-os para longe da escura mansão gótica, Sarah olhou para as luzes da cidade de Nova York à distância. Ela tinha sua liberdade. Ela tinha seus filhos. Mas o jogo tinha acabado de começar. 6 meses depois, a vista do 45º andar da fictícia Torre Aurora era de tirar o fôlego. O Central Park parecia uma mancha verde em uma colcha cinza,
e os carros abaixo eram meros pontos de poeira. Sarah estava ao lado do vidro do chão ao teto, tomando um expresso. Ela não estava mais usando o vestido floral desbotado. Ela usava um blazer preto sob medida, calças afiadas e saltos estileto que clicavam com autoridade contra o chão de mármore. Senhorita Vanderhoven. Sarah se virou. Seu assistente, um jovem chamado David, estava na porta, parecendo nervoso. É apenas Sarah. David, ela o corrigiu gentilmente, embora seus olhos permanecessem imóveis. O que é? O conselho de diretores está esperando, David disse. E há uma carta da unidade correctional upstate. A expressão de Sarah não mudou. Ela caminhou até sua mesa, uma enorme laje de obsidiana que costumava pertencer a Julian. Ela pegou a carta. A caligrafia no envelope era irregular, desesperada. Julian Thorne. Ela não o abriu. A notícia havia se espalhado 3 meses atrás. Julian havia se declarado culpado de fraude eletrônica e desvio de dinheiro para evitar as acusações de espionagem. Ele estava cumprindo 8 anos. Tiffany havia se tornado testemunha do Estado para salvar sua própria pele, recebendo liberdade condicional e serviço comunitário. Mas sua posição social estava morta. A última vez que Sarah ouviu, Tiffany estava trabalhando no varejo em Nova Jersey, tentando pagar dívidas legais. Sarah abriu a gaveta de sua mesa e deixou cair a carta não aberta dentro, bem ao lado das outras. Indiferença, ela havia aprendido, era um castigo muito mais duro do que a raiva. Queime-o, ela disse fechando a gaveta, e diga ao conselho que estarei lá em 5 minutos. Estou trazendo as crianças. As crianças, senhora? Sim. Sarah sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. É dia de levar seu filho ao trabalho, e eles precisam aprender como a empresa funciona. Eles a possuem, afinal. Ela entrou no berçário privado que ela havia construído adjacente ao seu escritório. Léo e Mia estavam sentados em um tapete felpudo, focados intensamente em uma mesa baixa. Cavalo para F3, Léo murmurou, movendo uma peça de madeira. Peão toma cavalo, Mia contou, sua pequena mão derrubando a peça dele. Sarah os observou por um momento, uma onda de orgulho e medo subindo em seu peito. Eles estavam aprendendo rápido, muito rápido. Na mesa entre eles estava um conjunto de xadrez. Não era apenas qualquer conjunto. Era de marfim e ébano entalhados à mão, um presente que havia chegado ontem via correio. Não havia cartão. Apenas uma nota com um selo de cera de cabeça de lobo para os novos jogadores. Era de seu pai. Peter manteve sua distância, ficando em sua fortaleza nos Hamptons, mas ele estava observando. Ele sabia que o blefe dela sobre o interruptor do homem morto era uma mentira. Ou pelo menos ele suspeitava. Mas ele também sabia que nos últimos 6 meses, Sarah havia realmente construído a alavancagem que ela afirmava ter. Ela havia feito uma limpa na empresa, demitiu os comparsas de Julian e garantiu os arquivos criptografados de verdade. Ela não estava mais se escondendo. Ela era a rainha no tabuleiro, protegendo seus 2 peões até que pudessem se tornar reis e rainhas eles mesmos. Mamãe, Léo olhou para cima, radiante. Eu estou vencendo apenas porque eu deixei você, Mia argumentou. Sarah se ajoelhou, alisando o cabelo deles. O jogo não é sobre vencer rápido, Léo. É sobre sobreviver mais tempo. Vamos, coloquem suas jaquetas. Temos uma reunião com os homens chatos de terno, Mia perguntou, franzindo o nariz. Sim, Sarah disse, levantando-se e oferecendo uma mão a cada um deles. Mas lembrem-se do que eu lhes disse. Eles trabalham para nós. Nunca os deixe ver você com medo. Nunca os deixe ver você cansada. Ela os levou para fora do berçário, através da suíte executiva e em direção à sala de reuniões. Enquanto as portas duplas se abriram, a sala cheia de homens mais velhos e ricos caiu em silêncio. Eles se levantaram em uníssono, abotoando suas jaquetas, respeito gravado em seus rostos,
Respeito nascido do medo. Sara caminhou para a cabeceira da mesa. Ela sentou-se puxando Léo para seu colo, enquanto Mia sentava na cadeira vazia ao lado dela. Cavalheiros, Sara disse, sua voz clara e imponente. Vamos começar. A reformulação da marca da Thorne Dynamics termina hoje. Bem-vindos à Era da Aurora. Ela olhou para seu reflexo na madeira polida da mesa. A garçonete se foi. A vítima se foi. Em seu lugar estava uma mãe. E Deus ajude qualquer um que tentasse tocar sua família novamente. Uau, que jornada! De uma esposa desconsiderada em um vestido desbotado a CEO de um império de bilhões de dólares, Sara provou que você nunca deve julgar um livro pela capa. Ou uma garçonete pelo seu avental. Julian e Tiffany aprenderam da maneira difícil que quando você brinca com fogo, você não apenas se queima, você perde tudo. Mas o que você pensa? Sara foi longe demais ao esconder sua identidade por 5 anos? Ou foi o teste final de amor verdadeiro que Julian falhou? E você pensa que o pai dela, Peter, realmente vai ficar longe? Ou ele está planejando seu próximo movimento? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de justiça e vingança, por favor esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história.